Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teoria de Animes. E no vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do habitual aqui do canal. Geralmente eu produzo um texto, eu penso um pouquinho, trabalho um pouco no texto, mas dessa vez eu quero fazer de freestyle porque eu vi um vídeo aqui da Netflix Brasil e esse vídeo me chamou bastante atenção, que é sobre pessoas ali desafiando naquele sistema de 10 contra 1. E ali estava, eu acho, se não me engano, o Matheus, o Joy Boy, e ele estava desafiando algumas pessoas ali que são fãs de Naruto para um debate de qual é melhor, os quesitos que ele ia trazendo ali. Esse não era o vídeo que eu ia postar, mas eu decidi deixar esse outro vídeo de lado, era um vídeo que eu ia falar do Nerd, mas dessa vez eu preferi deixar porque esse assunto tá em alta agora, eu acho que é importante falar dele primeiro. Mas galera, não esquece de deixar o like no vídeo, comentar e me dar uma moral também no próximo vídeo que eu vou lançar falando do Nerd. Então se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para ficar por dentro. Então bora lá. Bom galera, a minha intenção aqui não é criticar o Matheus e nem nada. Mas eu já queria deixar uma crítica à própria Netflix, porque esse formato, ele é um formato que ele é interessante, mas você precisa dar tempo para que as pessoas desenvolvam um raciocínio. E muitas vezes ali, as pessoas não tinham tempo de desenvolver nenhum raciocínio, as pessoas já levantavam a bandeira, então ficava uma discussão vazia, porque o cara falava, quando o cara começava a desenvolver o raciocínio, já era cortado no meio. Então, assim, dê mais tempo para a pessoa desenvolver o seu raciocínio, senão fica uma discussão vazia, porque ninguém consegue responder ninguém e ninguém entende nada. Isso foi para mim o maior erro desse debate. Fora isso, vamos debater agora os temas. O primeiro que ele coloca é: Luffy é mais carismático que o Naruto. Bom, galera, isso para mim já é um erro, porque carismático é uma coisa muito pessoal. Você pode achar, por exemplo, o Zoro mais carismático que o Luffy. Carismático não é o personagem ser agitado, alegre, ele ser uma pessoa maluca da cabeça que não. Carismático é o quanto aquele personagem te motiva, te cativa, te atrai a sua atenção. Isso que é carisma, e não um personagem simplesmente ser alegre, porque senão vários personagens são carismáticos. Então, assim, Luffy e Naruto têm seus carismas e cada um tem o seu próprio tipo de carisma que vai atrair um certo tipo de público. É muito de cada um. É muito de cada um. O que cada um entende como carisma. Então, eu acho que nesse quesito, você tudo bem, pode achar o Luffy mais carismático, mas não é uma coisa que é padrão. Nem todo mundo vai pensar assim. Porque eu posso muito bem achar, por exemplo, qualquer outro personagem de um anime aleatório mais carismático que o Luffy. E como aqui é Naruto versus Luffy, eu acredito que o eu acho, tá? Pra mim, eu gosto mais do personagem Naruto, muito mais. Porém, eu acho que o Luffy tem sim um grande carisma que acaba atraindo uma quantidade maior de pessoas para serem fã do Luffy do que fã do Naruto. Eu acho que isso não tem a ver só com carisma, tá? Eu acho que na questão do Luffy ser muito agressivo, muito impulsivo, no sentido de, tipo assim, ele não resolve as coisas na conversa e muitas pessoas acham que isso é um ponto positivo e acaba que se sentem atraídas por esse estilo do Luffy de só, vou resolver tudo na porrada, na pancada. E tem gente que acha foda isso. Então acaba, assim, atraindo muitas pessoas. E isso não é só o carisma do Luffy. Isso acaba sendo uma coisa do personagem. Ele é agressivo da forma que ele é. E as pessoas acabam compactuando com as atitudes dele por questão disso. E não gostando tanto, às vezes, do Naruto, que às vezes resolve as coisas na conversa. Uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque você resolver um assunto na conversa, às vezes é mais certo do que simplesmente partir por agressividade. O Luffy, inclusive, dá um soco na cara da Vivi, sendo que ele poderia só conversar com a Vivi. Não, ele dá uma porrada na cara dela, porque na mente dele tinha que acordar ela. Eu discordo, eu acho que ele poderia sim ser só trocar da ideia com ela. Mas os caras que já gostam desse tipo de atitude do Luffy se sentem ainda mais atraídos pelo personagem. Um tema que foi abordado durante a frase que o Naruto era mais carismático que o Luffy era na questão do desenvolvimento. Aí sim, não tem como. O Naruto é um personagem muito mais desenvolvido e muito bem feito. E mais do que o Luffy, isso não tem comparação. Na minha opinião, o Luffy, cara, ele é
um personagem, inclusive tá até pensando em fazer um vídeo assim já estava com o texto pronto, que o Luffy, cara, é um personagem que cresce muito pouco durante a obra de One Piece. Ele é praticamente o mesmo personagem do início ao fim. Como o cara disse ali, eu já concordava com isso há muito tempo. O Luffy, ele muda muito pouco em comparação ao crescimento que o Naruto tem durante a obra. O Naruto, ele tem um crescimento de ser um personagem que antes acreditava que ser Hokage era ser respeitado. Para ele, na cabeça dele, ele queria ser Hokage porque ele queria ser respeitado pelos todos os cidadãos da vila. Com o tempo passando, ele vê que, cara, ser Hokage é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente você ter respeito. Inclusive, quando ele conhece o Itachi fala: você não vira Hokage porque você é respeitado por todos. Aquele que é respeitado por todos é que vira um Hokage. Ou seja, o Naruto ele vai ao longo do tempo, ao longo das temporadas, evoluindo como personagem. Ele vai evoluindo sua parte mental. O Naruto ele era um personagem que agia por impulso e às vezes ele é até burro em questão disso. E com o tempo, Naruto vai entendendo o sentimento dos outros personagens, o sentimento do próprio Sasuke, o sentimento das pessoas ao redor dele, os próprios sentimentos. Ele vai entendendo que às vezes o sonho dele de ser Hokage é um sonho vazio comparado à imensidão das coisas que ele tinha que concluir no mundo. Então, assim, ele é um personagem que vai crescendo ao longo da obra inteira, que na minha opinião é muito maior que o do Luffy. Então, pra mim, sim, o Naruto é um personagem melhor do que o Luffy. Segundo ponto que ele aborda aqui são os vilões de Naruto são vazios. E cara, eu não sei de onde o Matheus Joy Boy tirou essa informação. Ou ele não assistiu Naruto, como eu vi nos comentários a pessoa falando, o pessoal aí não assistiu One Piece. Então ele não assistiu Naruto, porque de onde ele fala que os vilões de Naruto são vazios, cara. O primeiro vilão, que é o Zabuza, aonde você pode falar que o Zabuza é vazio? Vamos lá. Zabuza, ele começa sendo só um cara que é pago pra ir atrás do time 7. Depois disso, cara, é mostrado que ele tinha intenção de dominar a Vila da Névoa, que ele tinha fugido por ter falhado. Depois mostra que ele queria não só tomar o poder, ele acreditava que ele não se sentia valorizado dentro da sua vila. Então, assim, o Zabuza, ele estava indo atrás dos próprios sonhos dele, né? Não importa o sonho de cada um, é o sonho de cada um. Você pode diminuir ou achar maior, o mais importante, mas o sonho do Zabuza era esse. O Zabuza, ele acreditava que os ninjas são ferramentas. Porém, ao conhecer o Haku, e ele passa essa informação pro Haku, ele fala que ele seria só uma ferramenta, e o Haku aceita. O Haku, cara, que também era parte de um dos vilões, né? Ele era, sim, de certa forma, um vilão, mas não um vilão como o Zabuza. O Haku, cara, ele tem um crescimento e uma profundidade muito grande. E ele fala pro Naruto que ele era só uma arma. E a partir daquele momento, ele não servia nem mais pro Zabuza. Então o Naruto fala, você não é só uma arma. E tem todo aquele discurso muito bem feito, da questão de ninjas serem só uma arma e serem usados e descartados. Depois disso, o que acontece? O Haku se sacrifica para a sobrevivência do Zabuza, e o Zabuza, cara, vê uma pessoa que ele tinha um carinho, e todo aquele arquetipo dele de ser um personagem que via as pessoas como só como armas, não tinha sentimentos e nada, que cresceu como um assassino, desmorona. Tudo ele desmorona. E o Zabuza percebe, cara. Tipo assim, claro que ele não percebe sozinho, ele percebe internamente. Só que por fora ele continua naquele jeitão de vilão. Quando o Naruto vai e fala, e depois que aquele senhorzinho chega e chuta a cara do Haku, o Gato, o Naruto fala, você vai deixar ele agir daquela forma e despeja, cara, todo um discurso muito bem feito pra cima do Zabuza. E o Zabuza, cara, eu não. Tipo assim, ele já tava sentindo isso, não é o discurso do Naruto que fez ele sentir isso. Ele já estava sentindo, ele só não sabia botar isso pra fora pela forma que ele foi criado. Então você vê um assassino, cara, chorando da forma que ele chorou e falando que as palavras do Naruto o cortam mais fundo que qualquer lâmina. Onde isso é um personagem vazio e raso, cara. Pelo amor de Deus, Joy Boy. Eu tô falando do primeiro personagem de Naruto, do primeiro vilão de Naruto, que é o Zabuza. Se for falar do Orochimaru, nossa, eu vou ficar o dia inteiro falando do Orochimaru. É um personagem que tem bastante profundidade, e sem lá ele, tá, galera? Tem bastante profundidade. E você tá aqui um vilão que não tem uma profundidade. Beleza, pode procurar um vilão que não tenha. Talvez o Deidara, que não tem o passado dele. Mas, cara, vários vilões de Naruto tem. Você falar que o Pain e o Obito não tem profundidade, cara, olha toda a história construída em cima do Obito, cara. Você pode achar que sim,
a motivação dele é pequena, você pode pensar, mas não é. O contexto da motivação do Obito também é um contexto bem feito. É idiota você falar que os vilões de Naruto não têm profundidade. Agora ele vem citar o Gekko Moria, cara. Puta, ele tinha se ele citasse, cara, o do Flamengo, beleza, o do Flamengo é um vilão top. Se ele cita o Barba Negra, beleza, o Barba Negra é um vilão top. Agora o cara citar Gekko Moria, mano, vai tomar banho. Cara, o Gekko Moria, ele é um vilão que aparece lá no episódio 300 e pouco de One Piece e nada mais se fala de Gekko Moria. O Gekko Moria só vai ser citado depois do episódio 900 e lá vai paulada. Que ele vai lá e se encontrar com o Kaido lá, que teve um problema lá com o bando dele, pá. Aí ele fala, ah, não, que foi muito bem construído. Ah, sim, foi muito bem construído dentro de 300 episódios que o Gekko Moria nem aparece. Se o Gekko Moria morre pro Luffy lá, que era pra ele ter morrido, nada disso teria acontecido. Que construção é essa? Uma construção daqui 1000 episódios, cara. Eu acho que os fãs de One Piece, não tô falando de todos, tá, galera? Mas alguns tipos de fãs de One Piece entra tanto nessa espiral do próprio Oda de fazer tudo ao longo de 300 mil episódios que eles esquecem que o trem era pra ser desenvolvido lá. Ah, mas foi desenvolvido depois, beleza. Igual ele citou o Arlong. O Arlong. Cara, o Arlong, ele é um personagem realmente muito bom. Eu gosto da primeira parte dele lá, que eu acho ele um vilão muito foda, tanto na aparência dele quanto nas atitudes. Ele chega e mata a mãe de criação da Nami. Ele é daquele jeitão dele. Depois, quando você descobre tudo o porquê da motivação dele, beleza, você fica até mais sentido das atitudes dele. Mas isso transforma ele num excelente vilão tão profundo assim? Ah, pelo amor de Deus. Tudo bem, você teve lá o passado dele mostrando o porquê da atitude do personagem ser daquela forma. Beleza, mas de novo, foi ser mostrado quando? Ele é um vilão de East Blue, cara. O Arlong, o vilão de East Blue, só foi ser contado o passado dele no arco dos Homens Peixes. Ah, Igor, mas também lá você queria que mostrasse o passado lá, não tinha contexto. Beleza, realmente não tinha contexto. Só que você dizia que o personagem é profundo por isso, o arco dos Homens Peixes nem era mais o arco do Arlong. Era o arco de outros personagens. Inclusive, ele cita vilões bons e aquele personagem, eu nem lembro o nome dele. Eu vou deixar a foto dele aí no começo da tela, na edição do vídeo, que eu nem vou editar, galera, o vídeo, tá? Vou postar do jeito que tá. Cara, esse vilão, eu falo que esse vilão é forte e profundo, esse vilão é profundo, ele é menos profundo que o Mizuki. O Mizuki, ele é menos profundo que o Mizuki. O Mizuki pelo menos presta pra poder gerar uma motivação no Naruto e ajudar o crescimento do personagem, como Genin. Agora, que esse personagem ajuda em que o Luffy em bosta nenhuma. Ele é um cara que além de matar a mãe da princesa, ficou claro que era ele desde o início, cara, quando vai mostrando ele no início lá e fala que matou a rainha, eu falo, ah, foi esse cara aí que matou. Eu já não tinha notado muito antes que era ele que matou. Se eu fosse criança, talvez não. Mas eu notei, pô, esse cara que matou. E no final era ele mesmo que matou. Então, assim, essa construção toda que ele cita não existe, cara. Você tem ali sim personagens com boa construção em One Piece, assim como você tem centenas de boa construção em Naruto. Então você quer dizer que os vilões de Naruto são vazios. É uma comparação idiota e burra de se fazer. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando personagens, vilões de Naruto, que são bem construídos, mas eu não vou fazer isso. Já citei os Zabuza como exemplo. O próximo que ele cita é consistência narrativa. E, cara, nesse ponto, eu até entendo ele dizer que ao longo do tempo, e sim, ao longo do tempo, beleza. Porque você tem ali, talvez, a Grande Guerra, que é onde tudo vai para água abaixo, muito dos sistemas que o próprio Kishimoto criou, beleza, se quebra ali alguns pontos. Mas One Piece não. One Piece, até pouco tempo, não tinha o Haki. O Haki foi feito depois. E aí? Como ficam os personagens que lutaram na Guerra dos Maiorais sem Haki? Ninguém usava Haki. Aí depois que teve o time skip, Haki. Então, assim, que consistência narrativa é essa que One Piece tem e que Naruto não tem e que depois passou a ter? Cara, isso é uma coisa que todo shonen acaba errando e acaba tendo. E que não é um demérito, cara. É uma coisa que todo criador acaba adicionando. Naruto mesmo, em Naruto Shippuden, adiciona vários elementos e várias coisas que não tinha no Naruto clássico. É a coisa mais normal do mundo. Eu acho que se algum momento tiver um remake, talvez o Kishimoto poderia estar dentro desse remake e adicionar desde o início muitas dessas coisas. Um próprio exemplo que em Naruto você tem a questão dos elementos da natureza, que no clássico você tinha o uso deles, mas não tinha explicação. Diferente do Haki, que nem uso você tinha. O Haki ele é uma coisa adicionada totalmente depois do time skip. Não tinha Haki. Então, se você quer dizer que o One Piece acerta em tudo, ele tem sim uma consistência narrativa,
talvez até a parte da guerra, Naruto talvez ele seja tão consistente quanto One Piece. Mas depois disso, aí sim Naruto acaba se perdendo bastante, o One Piece ele segue sim na mesma toada. Porém, o One Piece também, cara, tem muitas questões narrativas ali, que ele mesmo acaba tendo que depois lá na frente ter que se consertar. Porque o Oda, como ele tem um anime muito longo nas mãos, um mangá muito longo nas mãos, ele acaba assim consertando assim as pecinhas que ele deixou em solta lá. Então, por isso que acaba parecendo que ele é mais consistente, porque o Oda ele vai, né, fechando esses buracos, essas coisas aqui, mas isso não quer dizer que ao longo da obra inteira foi mais consistente que Naruto. Talvez sim, igual eu falei na parte da guerra, Naruto dá uma ramelada. Agora o próximo é construção de mundo. Cara, nesse ponto eu vou dar um ponto para One Piece, não porque Naruto não tem a construção de um universo e de um mundo bem feito. Naruto tem, cara. Naruto tem um universo e um mundo muito bem feito. Porém, One Piece, o Oda, ele é o foco dele, entendeu? É o foco do Oda criar o mundo e o universo de One Piece. Então, nisso, eu não vou nem me argumentar tanto que a construção de mundo de One Piece é muito bem feita, porque é o foco do Oda. O Oda, ele mostra cada ilha, cada coisinha, ele gosta de ficar mostrando cada detalhezinho de cada lugar. Por exemplo, o arco da Ilha do Céu tem toda uma cultura totalmente diferente. O Wano é uma outra cultura totalmente diferente. E vários arcos são culturas diferentes. Você vai para os Homens Peixes, tem toda uma cultura diferente. E não só cultura diferente. É todo o tecido, as coisas que eles usam, tecnologia, tudo diferente. E Naruto, querendo ou não, o Kishimoto aborda muito pouco os outros lugares, né? Aborda muito mais ali a vida da Folha e um pouquinho das outras vidas depois. Mas em construção de mundo, aí não tem comparação. O Oda, ele construiu um mundo muito melhor que o mundo de Naruto. Não que Naruto não tenha potencial, porque tem, mas o Kishimoto não aborda esse potencial. Ele só mostra ali que tem, mas ele não aprofunda, enquanto o Oda aprofunda. O Oda, em todo o território, ele vai aprofundando cada coisinha, e isso aí não tem comparação. One Piece tá 1-0. 1-0 não, né? Tipo assim, nesse ponto, One Piece vence. Agora vamos pro lado da política é melhor em One Piece. Bom, galera, esse é um ponto questionável, porém, como One Piece é mais longo, ficou mais fácil do Oda conseguir trazer um pouco dessa política ao longo de todo o enredo da obra, porque One Piece tem mais de 1000 episódios. E Naruto, cara, tem um contexto político muito bem feito e muito bem organizado também. Nesse ponto eu vou nem me aprofundar muito, cara, porque eu acho que Naruto não perde muito em política. Ele vai perdendo porque, assim, ao longo da obra, o Oda teve muito mais tempo para abordar, e claro, isso também é um talento, não é o demérito do Oda, ele conseguiu levar One Piece por mais longos episódios. O Kishimoto poderia ter feito o mesmo, mas ele teve preguiça e ele não conseguiu fazer isso. Mas eu acho que a política dos dois animes é bem feita. E em alguns momentos eu acho até a política de Naruto um pouquinho melhor, que eu acho que tem essa questão mais difundida. Em One Piece eu tô no episódio atualmente 1010 de One Piece, então não vi ainda essa questão política tão arquética, no sentido de, cara, o cara tá querendo dar um golpe de estado, o cara aqui, ele tá querendo dar um golpe na vila, esse cara aqui tá atraindo atenção para ele, para poder ele conquistar o que ele quer, esse cara tá fazendo uma certa traição para poder conseguir o objetivo dele, esse cara tá atraindo esse personagem por questão política, esse cara na reunião dos Kages tá tentando enganar um cara para ter algo político para ele. Eu acho que em One Piece isso acontece pouco. One Piece você tem a questão política das vilas ali, dos países, mas ela não é tão abordada. Tem a questão lá do Dragon, que é o pai do Luffy, que quer derrubar o Estado, e é do segredo que o governo mundial esconde, mas isso é abordado ao longo de centenas de capítulos e episódios, e acaba que fica muito espalhado essa questão da política, enquanto Naruto ele tem menos episódios e ele consegue abordar melhor essa questão política, isso na minha opinião. E galera, eu acho que esses foram todos os temas abordados, eu não sei se teve um outro tema, e cara, eu gostei do tema, eu gostei do que foi, o que aconteceu ali, mas eu acho que eles poderiam ter chamado primeiro fãs de Naruto de canais, cara, conhecidos, canais que sejam mais relevantes para poder falar e discutir com o Matheus.
não um monte de cara que, tipo assim, um ou outro ali era um cara mais conhecido, mas muita gente aleatória. Pode ser até fãs de Naruto, mas talvez não tenha tanta capacidade argumentativa. Eu falo isso porque alguns ali acabaram também não tendo nem tendo tempo de falar, porque os caras não deixavam. Então ficou meio que um pouco confuso em alguns momentos. Então assim, para mim os 2 pontos que eles erraram foram de ter chamado não tantas pessoas que têm um conhecimento melhor para poder abordar e entregar pra gente, seria muito mais legal ter alguma dessas pessoas, como o próprio Camus, o próprio analista, para poder ser chamado, e ele chamar pessoas mais aleatórias, o que dá uma vantagem muito boa para o Matheus, que ele é um cara que entende muito de One Piece. Então, galera, esse foi o que eu quis abordar. Se eu errei em alguma coisa, deixe nos comentários. Se você concorda comigo, também deixe nos comentários. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixe nos comentários. Aí é o lugar que você tem que falar e se expressar sobre o meu canal. Eh, Deixa o like, se inscreve no canal também para ajudar. Até um próximo vídeo. Valeu e fui!